gente! Hoje estamos aqui com uma convidada mega especial. Ela que tem um currículo, ó, eu andei pesquisando sobre ela. Né, Estelinha? Fala aí. Vai ter bastante perguntinhas aí. Eu mesmo tenho várias perguntas para fazer para ela aqui. Estou ansiosa para fazer algumas perguntinhas. E tenho certeza que vai ser um sucesso essa entrevista de hoje. Né, Estelinha? Com certeza. Vou dar uma diquinha aí, tá, para vocês. Ela é psicóloga e consultora de carreira. Seja muito bem-vinda, Regiane. É um prazer ter você aqui conosco. E tenho certeza que vai ser muito produtivo. Eu sei que você vai dar muitas dicas para os nossos seguidores aí, porque eu estava conversando com ela. A galera já perguntou aqui. Antes de descer, a gente estava ali fazendo uma escova no cabelo, já estava querendo saber um pouquinho mais ali, né? E olha, ela só colocou assim aquele gostinho, sabe? Eu falei, não, vai ter que ser lá embaixo mesmo que eu vou perguntar tudo. Seja muito bem-vinda, pode se apresentar aí pros nossos Obrigada, é um seguidores. prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com todos. Espero que todas as perguntas aí, né, todas as dúvidas sejam sanadas. Conte comigo. Sim. Né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Regiane Colodo. Como as meninas falaram, eu sou psicóloga clínica e também consultora de carreira. Eu tenho 17 anos de experiência na área de recursos humanos e 5 anos na área clínica. Então eu costumo falar que eu saí do RH, mas o RH não saiu de mim. E na área clínica eu atendo crianças a partir de 4 anos de idade, adolescentes e adultos com queixas relacionadas a aspectos emocional, comportamental e profissional. Então o profissional está lá dentro também da clínica, né? E com crianças eu atendo esses aspectos emocionais e comportamental, então ansiedade, adaptação escolar, questões emocionais, divórcio, conflitos com amizades e assim por diante, né? Então essas outras queixas relacionadas à TEA, dislexia, TDAH, hoje eu não mais atuo. Um dia eu já trabalhei com isso, hoje não é mais meu foco. E recentemente me formei em neuropsicologia, então em breve, né, a minha intenção é começar a trabalhar também com essa avaliação neuropsicológica. Esse é um pouquinho do meu currículo. Um pouquinho só, né? Só um pouquinho, você viu que o podcast é cultura, né? Ela tá falando, eu tô aqui assim, ó. Uau! Não, muito legal. Eu até queria fazer algumas perguntinhas para você, porque eu não tenho filhos, mas eu tenho afilhado, e eu tenho muitos pacientes, clientes, amigos, que os filhos fazem terapia, sim, né? E muitas vezes é claro que, né, eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não sou terapeuta, né, eu sou fisioterapeuta, mas às vezes a gente olha assim, você fala, ixi, será que o problema dessa criança não é os pais, né? Porque hoje em dia a gente vê que, tipo assim, às vezes a revolta da criança, o fato dela ser agressiva, né, e ser chorona, ser mimado, eu acho que, na minha opinião, né, muitas vezes tem muito a ver com o que ela vê dentro de casa, o que ela assiste na TV. Então, fala um pouquinho pra gente hoje em dia. Os pais incentivam muito, assim, no que a criança é hoje. Sim. Tem muito a ver com os dedos dos pais mesmo, né? Bastante. Claro que nós não podemos generalizar, né? Sim. Existem casos específicos, então, como eu disse, o TEA, o TDAH, né, o TOD, tem ali uma questão cognitiva, né, limitada, que justifica alguns dos comportamentos, né? Mas até nisso, né, se o pai, se essa mãe não busca esse conhecimento, eles acabam prejudicando ou até atrasando o desenvolvimento dessa criança, né? Agora, quando a gente vem para esses aspectos mais emocional, comportamental, digo para você que 60% os pais têm grande influência nisso, né? Sim. Porque eu tô falando que, vamos supor, meu filho, ele tá com dificuldade de comportamento na escola. Ele tá sendo muito agressivo, ele quebra tudo, ele bate nos amiguinhos. Então, isso é um comportamento. Se é um comportamento, ele é aprendido. Com quem que ele tá aprendendo a se comportar desse jeito? Sim. Né? Ou é dentro de casa, ou é na própria escola, né? Então, temos que olhar para esses amiguinhos que estão dentro dessa escola, para essa professora que está dentro dessa escola, ou que essa criança está assistindo, né? Tem que monitorar. E a gente também precisa lembrar que a criança ainda não tem ali, né, o desenvolvimento do controle inibitório formado. Sim.
né? Então, o controle inibitório, para quem não sabe, fica aqui no nosso lobo temporal, né? Que mesmo nós adultos, às vezes, temos falha dele, né? Sim. Então, quando a gente grita, quando a gente perde um pouquinho a paciência, passa um pouco ali dos limites, é porque o nosso controle inibitório falhou ali em algum momento. Mas o da criança, ela começa a ser bem desenvolvido lá para os seus 12 anos a seguir, né? Então, aí vem a necessidade desses pais serem maduros, serem conscientes dos seus atos, né? E serem ali os controladores de emoções e comportamentos, né? Então, a criança ela já tá ali passando por um período de estresse, euforia, agressividade. Controle inibitório não está funcionando. Taxa de cortisol da criança tá lá em cima. Ela nem sabe o que significa tristeza e raiva, muito menos a frustração. Sim. Aí vem esse pai, vem essa mãe, teoricamente, deveria saber o que é tristeza, raiva e frustração, entre outras emoções, e teoricamente deveria saber controlar as suas emoções, ela potencializa. Ela grita com a criança. Então, ao invés dela acalmar aquela criança, ela potencializa, né? Regiane, mas é necessário dar limites? Obrigatório, é extremamente importante dar limites, colocar regras, falar não, também são atos de amor, né? Mas um exemplo que eu dei, inclusive, para uma mãe de um paciente meu semana passada, foi sobre esse tema. Quando você e seu marido estão brigando, e você fica muito bravo, e seu marido vem querer conversar com você, o que você fala pro seu marido? Agora não. Hoje não. Não é? Sim. Ou, sei lá, namorado, nossa mãe, né? Hoje Sim. nós adultos, um amigo. Uma vez eu briguei com meu irmão no restaurante, deixei meu irmão falando. No outro dia ele me ligou, ele falou, você é louca, por que você me deixou falando? Vamos conversar. Hoje não. Eu ainda não estou bem para conversar com você. Mas veja, eu tive esse comportamento porque eu tenho um autoconhecimento, eu já Sim. entendo meus gatilhos, minhas emoções. Agora, a criança, ela não sabe falar isso. Mamãe, agora não. A criança não sabe falar isso, né? Então, aquela criança já recebeu o bilhetinho da escola, ela aprontou na escola, ela foi chamada pela diretora, pela psicóloga da escola. Ela já sabe que na hora que ela entrar no carro, essa mãe já vai ler, essa mãe já leu o bilhetinho, né? Porque hoje em dia não é mais chega em casa pra ler, né? Sim. Já sobe lá no aplicativo da mãe e do pai. E a criança já entra no carro blindada. Você já viu o que eu fiz, né? E a mãe já começa blá, blá, blá. Aí a mãe já manda a mensagem para a psicóloga, no caso eu. Sim. Ó, aconteceu isso na escola, estamos chegando aí daqui a pouco, conversa com ele sobre isso. A criança se arma. E foi o que aconteceu com esse meu paciente. Ele chegou na sala e ele falou assim, eu não quero falar sobre minhas emoções. Né? Ele estava totalmente armado. Então a estratégia que eu montei com essa mãe, que nós vamos iniciar agora é, vamos aguardar ele se desarmar. Vamos falar pra ele, olha, a mamãe sabe o que você fez na escola, a mamãe sabe o que aconteceu. A gente vai se acalmar primeiro. Você vai se acalmar, a mamãe vai se acalmar. Em outro momento nós vamos conversar sobre isso. Passa 1, 2 dias. Filho, vem cá. Vamos conversar sobre o que aconteceu na escola. Aconteceu isso, não foi legal. As consequências vão ser essa. É um Sim. outro tom. É um outro tom. É a mesma coisa quando você tá brava com seu marido, com seu namorado. Espera passar 1, 2 dias. Sim. O Mas tom é diferente, né? para isso os pais também precisam muito se cuidar, se permitir, Muito. As né? pessoas não têm psicológico pra isso. Não tem. Hoje em dia não. Você consegue passar isso pros pais? Conversar com os pais? Sim, Falar que às vezes eles estão errados? sim. Consegue? Consigo. E não consigo é, mostrar. acho que todos que aceitam, né? Não. Não? Porque muitos falam, não, tipo, às vezes é mais fácil, você tá falando que eu sou o problema, então eu tiro meu filho. É claro que nós temos todo um tato pra falar, né? sim. E até porque eu acho que o nosso trabalho como psicólogo não é julgar, né? É sempre, bom, pelo menos a minha metodologia é sempre de também entender a história desse pai e dessa mãe. Por que eles não conseguem, Sim. né? Então eu preciso entender, mas essas mães, ela é tão descontrolada. Sim. Por quê? Às vezes também nunca passou no psicólogo. Sim, essa mãe não tem um autoconhecimento, ela é sobrecarregada, ela é dona de casa, ela que faz tudo, ela Ninguém está cobra ela. exausta emocionalmente. Como que eu vou cobrar dessa mãe? Então, a minha metodologia
de trabalho é de ter pelo menos uma vez por mês a sessão de orientação parental com os pais, né? Isso não é uma regra, cada terapeuta trabalha de um jeito, mas é a minha metodologia. E nessa reunião de orientação parental, nem sempre eu falo sobre a criança. Às vezes eu só olho para essa mãe, para esse pai e falo, como vocês estão? Você tá ali para escutar eles. Como vocês estão? E muitas vezes eu acolho a emoção deles como adulto mesmo. Problema do trabalho, problema do relacionamento, problema com a mãe, problema com o irmão, o cachorro que tá lá doente. É tanta coisa que abala o emocional dessa mãe, desse pai, e eu entendo por que está sendo abalado o da criança. Sim. Porque daí eu começo ali conduzir, né? Orientá-los de uma forma mais carinhosa, empática e não de cobrança, né? Porque eu acho que cada um dá o que tem, cada um ensina o que aprendeu, Sim. né? Acho que eu vou muito por essa linha. Não, isso é ótimo. Eu acho que eu sempre, né, quando você está fazendo a fisioterapia, principalmente a fisioterapia, o paciente dificilmente ele vai uma vez só. Então, no mínimo, ele vai ficar ali 10, 15 sessões com a gente, né? E aos poucos você vai conhecendo um pouquinho de cada um. E assim, eu sempre gostei muito de terapia, parte de psicologia, parte de física quântica, eu acredito muito. Também. E eu sempre falo, se você tem tempo e condições financeiras, investe na sua parte emocional mesmo, porque, isso vai fazer você evoluir em tudo. Em carreira, relacionamento, familiar, Sim. tudo, né? Emocional é que vale hoje em dia pra Sim, tudo. sem dúvida nenhuma. E tem até aquela frasezinha, né, que todo mundo fala, né, os bons faz terapia por causa dos ruins, né? Então eu sempre falo que a minha opinião, eu acho que todo mundo deveria ter um psicólogo, né? Porque você tá ali, é diferente. Eu, como amiga, a Estela tá desabafando, é uma coisa, eu vou até querer o melhor para ela, vou dar minha opinião, mas a gente acaba julgando, porque eu não sou especialista, eu entendo de fisioterapia, Exato. entendeu? Agora você não, você vai mostrar que ela tem 10 portas, que ela pode escolher a vermelha, a amarela, azul, azul marinho, né? Então você estuda, né, todo o comportamento, tudo que você pode falar para ela. E o mais importante também, eu acho que assim, hoje em dia nós não temos tempo, por exemplo, para os filhos, para os pais, de você chegar todo dia na sua casa e falar assim, mãe, como foi seu dia? Pai, como foi seu dia? Você pode até fazer isso uma ou duas vezes na semana e ainda você vai estar em alta, você vai estar acima da média. Agora, você ter o seu momento, uma vez por semana, de você sentar numa cadeira, de você olhar para essa pessoa, para você acolher ela sem julgamento nenhum, eu já acho que isso já não tem preço. Sim. Né? Então eu incentivo muito, eu potencializo muito os meus pacientes, os meus clientes. Eu acho que tem que investir na parte emocional, tem que cuidar. Hoje em dia a gente vive num mundo doente. Sim. Essa é a realidade, a gente vive num mundo doente. E assim, então se tem a possibilidade de estar se cuidando, cuida, né? Vale mais do que você querer se preocupar só com a parte estética. Eu trabalho com a parte estética, mas eu sou uma pessoa realista. Se você fala, eu tenho dinheiro para fazer uma crio, ou eu tenho dinheiro para passar com psicólogo, vai pro psicólogo, amigo. Você vai evoluir tanto que você vai ter dinheiro depois para fazer a crio, para você fazer a rádio, para você fazer o que você quiser. Exatamente. Né? Então, porque tem muitos bloqueios também, né? Que você tá ali para ajudar esse desbloqueio também. Eu acho que hoje as coisas estão tão difíceis, as pessoas estão sobrecarregadas que andam muito estressadas, né? Hoje ninguém tem tempo pra sentar e conversar. É muito estresse, muito... Não tem, é igual você falou, tipo, chega em casa, não tem tempo de conversar com a mãe, não tem tempo de conversar com a criança, aí só nos gritos. É assim que tá hoje, mas parece que o mundo tá assim. O mundo tá assim. O mundo tá assim. Falta um Assim. pouco de planejamento, um pouco de organização, né? Porque eu sempre falo para meus pacientes e clientes, não existe tempo de qualidade full time. Ninguém tem tempo de qualidade 24 horas. Mas nós podemos nos organizar para eu te dar um tempo de qualidade, sem gerar ansiedade em você, né? Então, eu vou te dar um exemplo. A criança, ela sabe que ela tem ali comigo 50 minutos de tempo de qualidade uma vez por semana. Porque já tá lá na agenda dela. Ela cria uma rotina que toda segunda, 2 horas da tarde, ela vai estar lá na Tia Rê, cuidando das emoções dela. E naquele momento, eu não tô com celular, eu não tô com televisão. A criança, se ela quiser ficar 50 minutos me falando de dinossauro, eu vou dar atenção para ela 50 minutos sobre o dinossauro. Eu vou perguntar a cor do dinossauro, eu vou perguntar por que ela gosta do dinossauro. Eu vou me interessar pelo assunto dela, né? E dentro de casa, como que a gente pode fazer isso? A mãe trabalha, o pai trabalha, aquela agenda louca, né? Que eu sei muito bem, porque eu também tenho família e não é diferente. Mas a gente pode acordar, olha, filho,
toda sexta-feira, às 7 horas da noite, é o momento da mamãe com o filhinho. É o momento que a gente vai fazer a nossa receita junto. A criança vai ficar esperando insanamente de sexta-feira, 7 horas da noite, porque ela vai ter 1 hora de tempo de qualidade com você. E ela não vai ficar te perguntando, mãe, quando que nós vamos conversar? Mãe, quando que nós vamos se ver? Mãe, ele vai entender que de sexta-feira, 7 horas da noite, é o momento em que ele vai conversar com você. E a mesma coisa os casais, né? Todo mundo na loucura, nem sempre tem aquele tempo de qualidade, mas vamos fazer o nosso date toda quarta-feira? Legal. Vamos fazer nosso date toda quarta? Ó, você não marca nada na sua agenda de quarta noite, eu não marco nada na minha. Ah, mas eu tenho filho. Coloca os filhos pra dormir, faça o date 10 horas da noite. Deixa os filhos com alguém. Ah, não consegue semanalmente? Quinzenalmente. Sim. Com os amigos, a mesma coisa. A gente não consegue ver os nossos amigos sempre. Mas vamos criar uma rotina? Eu tenho um grupo de amigas, nós somos em 5. Da época que eu trabalhava em empresas. E cada uma na sua agenda, cada uma tá morando em São Paulo, uma já é casada, uma trabalhando em Vinhedo. Aquela agenda louca de todo mundo. Mas a gente tem ali uma rotina de fazer a manutenção dessa relação. E sempre, a gente tem um grupo no WhatsApp, alguém puxa. Meninas, Tá chegando. ó, já faz 2 meses que a gente tá sem se ver. Vamos, bora. E todo mundo já entende que é necessário a gente ter aquele momento pra nós. Sim. Que seja bom pra todo mundo, né? Então, acho que falta um pouco desse planejamento, dessa organização. Só que daí a gente volta para um assunto muito importante, que é o autoconhecimento. Né? Eu só entendo que essa relação ela é importante para mim quando eu me conheço. Por que é importante eu estar com as minhas amigas? O que eu estou nutrindo ali? Por que é importante? Será que eu paro para observar como fica o comportamento do meu filho depois dessa 1 hora de qualidade? Será que eu paro para prestar atenção nas perguntas que ele me faz nessa 1 hora de qualidade? É algumas coisinhas simples assim, né? E aí eu como psicóloga, que você falou, né, que a gente julga quando tá com os nossos amigos. Sim. Esses tempos atrás uma paciente, me desculpa, falou assim, me trouxe alguns relatos do pai dela e falando que o pai dela vem procurando alguns gostos aí um pouco diferentes no quesito espiritual. E ela tentando, né, ela ali julgando o pai dela, né? E eu falei, e ela tá estudando psicologia. E eu falei pra ela, olha, você já como uma boa futura psicóloga, você já vai começar a exercitar uma coisa. Né? Então, assim, o que está motivando o seu pai a olhar para essas novas experiências? Tem um motivador. Ah, eu estou exagerando na estética. O que está motivando essa pessoa a exagerar na estética? Esse é o nosso trabalho, de olhar para trás, Sim. olhar os bastidores. O que está motivando? Existe, e não tem certo, não tem errado. Não tem certo e não tem errado. Tem a história de cada um. O porquê. Sim. Né? É um trabalho bem empático, minucioso, que a gente desce várias camadas e às vezes é onde a gente chega no tão famoso assunto infância. Todo mundo tem que voltar um pouquinho lá na infância, às vezes, e olhar. Da onde que eu herdei essa crença limitadora? Da onde que eu herdei esse hábito? Eu posso quebrar isso? Eu posso. Olha, legal, Sim. Isso aqui foi do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Bacana, isso eu quero trazer pra minha vida. Mas isso não cabe mais, não é mais assim. Dá pra fazer diferente. O medo e o trauma dá pra deixar lá atrás, né? Dá pra deixar. Mas precisa querer, Dá né? pra ressignificar. Sim. Dá pra ressignificar Mas isso. precisa trabalhar para você tirar, perder o desbloqueio mesmo, né? A sociedade, ela coloca muitas crenças limitadoras Sim. na gente. Muitas. Hoje você vê muito disso, até mesmo de vários coaches que falam também dessa parte financeira. Que muitas vezes as pessoas acham que você ter dinheiro, você ser rico, você ser bem sucedido não é coisa boa. Né? Infelizmente. Então a pessoa nunca vai ser mesmo, ela acha que aquilo não é bom. Né? Eu acho ótimo, eu acho que tem que, quanto mais assim, é claro, tem ambição boa, tem ambição ruim, tem que ter um equilíbrio, né? Mas eu conheço várias pessoas de amizade, familiar, que falam, não, dinheiro não é uma coisa boa.
né? Porque tem aquela crença, Então, né? Dá pra nós, então, né? Então, Exato. assim, eu acho que não. Eu acho que, é claro, né? Se você se vende, se você é uma pessoa ambiciosa... Eu acho que você tem que ter o psicológico bom também pra saber lidar com o dinheiro. Porque eu certeza. também já convivo com pessoas que ficou rica, né? Tipo, Que não se tem uma- prepararam pra lidar com o dinheiro. Exatamente. É igual eu falava pra um amigo meu, ele reclamava muito de dinheiro. Eu falei, será que você tá preparado pra ter o dinheiro? Porque quando você teve um pouco do dinheiro, você fez coisas que não tinha nada a ver. Tem um podcast maravilhoso do Joel J com o Paulo Vieira. E o Paulo Vieira, um coach famosíssimo, ele fala sobre isso. Tem pessoas que elas estão, né, com dinheiro, elas têm dinheiro, mas elas não foram preparadas para. O que eu quero dizer com preparadas? Psicologicamente mesmo. eu acho Né? que Eu não sei nem o que eu quero fazer com aquele dinheiro, por que eu você tenho só quer aquele ter o dinheiro. dinheiro, mas você não Né? tem o E psicológico. precisa desse autoconhecimento. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou investindo? Precisa dessas respostas do porquê. Isso é o que mais se fala. Hoje a maior falha dentro das sessões de psicoterapia no início, né, dos pacientes é não saber responder os porquês. Sim, Não saber responder quem sou eu. sim. Eles não sabem responder quem sou eu. E precisa ter, né, o foco, a determinação, independente de qualquer coisa. A pessoa chega pra você, te contrata, olha, eu preciso que você me ajude a montar um currículo que eu não sei, um LinkedIn e tudo mais. E também é muito interessante isso, porque você pode falar. Muitas vezes eu vejo isso na parte da fisioterapia. Às vezes a pessoa chega, ela já chega e fala, olha, eu tô com uma dor aqui na minha mão, então eu queria fazer um pouco de aparelhinho, eu queria que você fizesse um pouco de massagem. Você tem que fazer, né? E aí, tipo assim, você tem que ter aquele jogo de cintura, porque a vontade é falar assim, tá, se você veio aqui pra eu fazer o que você quer, você tá no lugar errado, porque quem estudou fui eu. Exato. Né? E eu acho que é a mesma coisa que acontece com você. As pessoas muitas vezes te contratam, né? Porque já te conhecem, porque foi indicação, porque sabe que o seu trabalho dá certo, mas ela já chega assim, então, sabe o que que é? Eu queria isso. E você também acha que tem que ter aquele jogo. Às vezes de a pessoa cintura, vai lá né? pra escutar o que elas querem ouvir, né? Exato. Porque Tem hoje em muito. dia é isso, né? As Tem pessoas. muito. Você quer ser amiga, você quer ser colega, o que você quiser, tipo, fala pra pessoa o que ela quer ouvir. Ah, você é genial. Nossa, Né? E é difícil, Exato. porque ela é o seu nome. Então eu tenho certeza que você não vai falar pra ela o que ela quer ouvir, né? Olha, eu já cheguei, foram poucos casos, graças a Deus, mas eu já cheguei a devolver dinheiro para cliente. Eu já cheguei a estornar dinheiro, verdade. já. Porque minha paz vale muito mais. Sem dúvida nenhuma. Nossa, mas você passar assim a noite dormindo e plena, Sim. não tem preço, né? E o porquê? Porque a pessoa ela não tem clareza de quem é ela, para onde ela quer ir, o que ela quer fazer da vida, né? E aí, essas experiências me trouxeram me ensinaram a ter alguns posicionamentos, como, por exemplo, recusar alguns clientes, né? Se o cliente chega até a mim e ele não tem clareza de quem ele é, com o que ele quer trabalhar, qual é o histórico, se ele não sabe falar sobre o histórico dele, seja acadêmico ou profissional, não tem como eu preparar um bom currículo, um bom LinkedIn, fazer uma mentoria de entrevista com ele, não tem. Né? Eu não trabalho com invenção de dados. Eu trabalho com material com base no que você vai me fornecer de informação. Então, para a carreira, até puxando o gancho das caixinhas que eu li um pouquinho antes, né? Para a carreira, o autoconhecimento, ele é extremamente importante. E o autocuidado também ele é importante, né? Porque a gente está falando de carreira. Por mais que o LinkedIn venda hoje um país da Alice, né? Nossa, tudo maravilhoso, as empresas estão sendo autênticas, elas estão trabalhando com diversidade. Não, mentira. Nos bastidores o bicho pega e pega legal, e tem preconceito, e tem discriminação, e tem gestor que não quer mulher, e tem gestor que não quer mulher grávida, e tem gestor que não quer mulher que é solteira porque logo ela vai casar e vai ter filho, e tem gestor que não quer quem é petista. Eu já atendi pessoa que falou, olha, eu fazendo a seleção para um gestor, ele falou, olha no LinkedIn, se essa pessoa curtiu alguma coisa lá do PT, eu não quero. Tem. E não deve ser pouco, né? Pessoas que não gostam são racistas. Tem. Hoje tem. Então a gente precisa ter um autocuidado. E quando eu falo autocuidado, vai muito além da beleza. Vai muito além da beleza. É você fazer uma saúde bucal. Quanto tempo você vai no dentista? Quando foi a última vez que você foi no dentista fazer uma limpeza?
Sim. na limpeza. Isso é autocuidado. Sim. Você dormir 6, 7 horas por noite. Quanto tempo você não dorme 6, 7 horas por noite? Mas as pessoas vão achando que é normal. Ah, é normal. Não, não é normal. O sono, ele faz uma faxina no nosso cérebro, que permite que você acorde no dia seguinte mais calma, mais paciente, mais tolerante. Aí imagina, você não dorme, você vai chegar no seu trabalho como? Entregando Irritada, entregando o mínimo, intolerante. Qualidade lá embaixo, né? Aí você começa o quê? Tomar café. Café. Você vê muito, né? Sim. Aí começa o quê? Gastrite. Aí eu preciso de uma outra dopamina pra suprir a minha dor de gastrite. Sim. Aí vem o cigarro. Aí vem o álcool depois do trabalho. Aí vem a pizza. É. Porque eu cheguei tarde, eu não consegui comer, eu não consegui cozinhar legal. Aí eu como uma pizza, eu como um fast food. Então, é uma engrenagem muito grande. Então, às vezes eu atendo um cliente na consultoria e eu sei que não vai ser fácil para ele se recolocar no mercado. Porque tem algumas camadas antes de procurar emprego que não está sendo cuidada. Que é a aparência, que é a saúde, que é o tempo de qualidade consigo mesmo, é o dormir, é a sua espiritualidade, igual você falou da física quântica, que eu também amo, estudo e Sim. acredito, né? Então, assim, o que você está mentalizando? Qual está sendo a sua energia? Né? Tem gente procurando cargo de gerente, mas não ocupa o cargo de gerente. Sim. Não tem esse feeling. Sim. Ah, mas o meu cargo na empresa era gerente. Tá, mas você já fez um depara do seu cargo para o mercado? Você trabalhou nessa empresa por 10 anos. Será que de fato o mercado te vê como um gerente? Porque às vezes lá na empresa você só foi gerente porque você tinha 10 anos de empresa. Você se comporta como gerente? Suas competências são como gerente. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiz uma reunião com uma futura cliente e eu falei para ela, olha, entra no LinkedIn, dá uma olhada nas vagas e veja se o que as vagas estão pedindo, se é o que você executa hoje. Faz um depara, vai ser mais fácil para você descrever as suas atividades para me enviar. Então, eu preciso entender o que o mercado está pedindo. Sim. Né? E uma outra coisa que eles me falam muito, ai, Gene, mas eu tô velho. 35, 37, 40 anos, eles se acham velho. Não, isso é um problema? Não, gente, idade hoje não é um problema. O problema é você estar desatualizado. Sim. Desatualizado. Então, hoje nós, 30 a mais, estamos na frente desses jovens, porque nós somos mais tolerantes emocionalmente, nós somos mais resilientes, nós aguentamos mais a pancada do não. Não tem né? tanto mimimi, A gente né? não tem medo muito de trabalhar, né? Nós fomos ensinados assim, diferente dessa geração que tá chegando. Porém, no que eles se destacam Redes contra sociais. nós? Tecnologia. Eles Tecnologia. sabem muito, Domina, né? Eles sabem muito, eles dominam. E agora inteligência artificial. Então, assim, você precisa, nós 30 a mais, precisamos nos atualizar. Então, as pessoas vêm, elas fazem o LinkedIn comigo. Elas falam, ai, não sou muito fã de rede social, isso vai ser um desafio pra mim. Vai ser. Porque não adianta só ter o LinkedIn. Sim. O LinkedIn, eu falo que ele é uma vitrine de profissionais. Então, eu falo assim, o seu LinkedIn ele tem que estar bonitinho. Imagina que você é um produto. O seu produto tem que estar arrumadinho, limpinho, bem Sim. apresentado. Ok, ele tá bonito, ele tá limpinho, ele tá bem apresentado. Aonde você vai colocar ele na prateleira? Ele tem que estar na frente, para ele ter visibilidade. Então, se você não mexe no seu LinkedIn, se você não souber mexer algoritmos ali dentro, se movimentar, engajar, o seu produto vai ficar no final da É prateleira. como se fosse um Instagram, É né? igual o Instagram. É igual o Instagram, né? Então tem que saber usar ele também. Sim. Então, o meu trabalho, ele é igual na psicologia, é 50%. Seu. Fica a dica aí, tá? Então vocês não precisam Aula, saber, gente. tá? O que precisa ter é força de vontade e querer, né? Eu acho que é o primeiro passo. Porque você encontra uma profissional como essa, ela só precisa disso, que você tenha força de vontade e queira aprender, né? Exato. Então, porque às vezes falar, eu não sei, não tem problema, ninguém nasce sabendo tudo. Ninguém. E a eu gente não tem gente pra gosto, todo mundo hoje, né? né? Tem profissional pra tudo hoje, né? Gente, Vamos ajudar, eu vou né? dar um exemplo. Eu detesto ir na academia. Você fala, você vai? Vou. Eu não sou criança que vai colocar a chupeta na minha boca, os músculos vão vir, né? Então, assim, se você fala pra mim, você gosta? Não, eu não gosto. Eu gosto de jogar beach tênis, eu gosto de jogar futebol, mas a academia é fundamental pro Sim. corpo. Então, não é questão de querer, é questão de necessidade. Sim. Eu faço muita coisa na minha vida que eu não gosto.
né? Então, mas eu preciso fazer, são coisas que vai fazer bem pro meu corpo, vai fazer bem pra minha mente, né? Então, assim, fica a dica aí, pra quem fala, eu não sei, mas eu quero, opa, então já tá no caminho certo, ó. Nós vamos deixar aí todas Tem um livro que eu recomendo muito, que é O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira também. Sou fãzaça dele. Os livros dele são incríveis. Você postou essa semana? Você postou? Eu vi. E todo mundo que vem aqui fala dele, né? Então alguém comentou desse Foi o último entrevistado que comentou dele. Nailson. Ah, tá, verdade. O Paulo Vieira, ele tem um livro dele no YouTube. Tem um podcast dele falando sobre o livro do Poder da Autoresponsabilidade. É um livro maravilhoso, traz vários insights pra gente. Ele traz muito essa responsabilidade pra nós, né? Eu cobro da empresa, mas o que eu estou fazendo? Eu tô cobrando do meu marido, mas o que eu tô fazendo? Eu tô cobrando do meu filho, mas o que eu estou fazendo? Então traz, eu acho que um pouco esse espelho, né? Para que nós possamos também nos olhar, se ver, né? Entender ali aonde que eu, como pessoa, como ser humano, como profissional, onde eu tô errando, onde que eu tô acertando, como que eu posso potencializar isso que eu tô acertando. E dentro da psicologia não é diferente. As pessoas vêm, eu olho essas camadas. Ok, você tá nesse estado emocional, você tá na sua exaustão, na crise. Preciso te receitar algumas coisas. Eu não receito remédio, né? Quem receita é psiquiatra, mas eu receito alguns comportamentos. Olha, eu preciso que você treine pelo menos 2 vezes na semana. Legal. Eu preciso que você se alimente com produtos mais naturais. Ele passar com o psicólogo e o psicólogo passar isso, né? É necessário porque esse paciente, se ele tá em crise existencial, se ele tá doente emocionalmente, significa que ele tá com baixa dopamina, baixa serotonina, baixa endorfina, oxitocina, e ele tá com aumento de cortisol. Então, o que eu tô receitando pra ele nada mais é do que os remédios naturais. Tomar sol, atividade física, fazer uso de alimentos saudáveis, assistir conteúdos positivos, um filme de comédia, um podcast legal, enfim. Não ficar vendo só desgraça, uma música bacana, uma música animada, independente do seu estilo. Eu acho que música pega muito, sabia? Eu tinha um amigo que ele falou assim, a partir de hoje eu não escuto mais música. Eu gosto de sofrência, né? E ele nunca mais escutou sofrência. Ele falou assim, gente, parece que às vezes você não tá nem sofrendo, né? Você tá num relacionamento bom, mas às vezes tá lá, terminou, você fala, tô sofrendo. A música é tão na cabeça que você sofre. Exatamente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E aí, muitos pacientes não fazem, né? E aí o meu trabalho é qual? Só de acolher. E se eu entendo que ele não tá pronto e que ele não faz os movimentos, o meu papel compete apenas em acolher aquela dor. Sim. Né? Então, muita gente fala, o psicólogo da fulana não é bom. Cuidado, que às vezes a fulana não tá fazendo o que o psicólogo tá pedindo, né? Então, a gente tem que também cuidado com o que se fala, não julgue, né? Igual você é fisioterapeuta. Mas não tá dando resultado, não tá andando rápido. Tá fazendo? Tá cuidando do jeito que você falou? Mas é bem isso mesmo. Vários pacientes às vezes chegam pra nós e falam, fui lá não sei na onde, não deu certo. Daí quando fala que já fui no outro, também não deu certo. Já falo né? Cuidado, cautela, porque esse daí a probabilidade de dar problema e falar que aqui também não deu certo é grande, porque as pessoas adoram julgar. Exatamente. Estelinha, vamos abrir as caixinhas de perguntas aí pra ela? Tô aqui, ó. A primeira. Mãe, esposa, empresária. Vida corrida, autoestima baixa. Por onde começar? Autoconhecimento. Terapia. Terapia, gente. Não tem dinheiro pra tudo. E assim, uma outra coisa que eu sempre recomendo, tá? Não tem dinheiro pra terapia. Gente, espiritualidade. Eu não tô falando de religião, tô falando de espiritualidade. Se apega em algo, leia coisas sobre, ouve alguém. Hoje nós temos YouTube, nós temos diversas religiões, pessoas maravilhosas pregando palavras muito positivas. E quando eu estou no meu momento espiritual, eu falo que é meu segundo momento de terapia. Surte muito efeito também. Independente de qualquer coisa, se apegue a Deus, né? Eu acho isso muito legal, até aproveitar o gancho, porque assim, eu sou uma pessoa que... Eu sou batizada na igreja católica, mas se você falar, não, vamos comigo no Bola de Neve? Também. Adoro. Eu também. Aí, tipo assim, você fala, vamos no centro tomar um passe? Adoro. Vamos embora. Então, assim, eu falo assim, é bom, tamo indo. que você sente a presença de Deus, você sente que é do bem,
Pô, vai! E assim, é um tal de hoje em dia as pessoas falam, eu não vou lá porque você vai naquela igreja, aquela irmã fica te medindo. Meu, se você pensar na irmã, no pastor, no padre, igual eu falo, né, em se a tudo, gente for ir vai no lugar, nenhum. pensar no homem, você não vai em lugar nenhum, porque em todo lugar a gente vê coisa errada. E assim, querendo ou não, que as pessoas também têm que entender. Ah, mas o pastor agrediu a mulher. Peraí, ele é homem, ele é carne, é totalmente errado o que ele fez. Mas não significa que, porque o pastor fez isso, que a igreja não presta. Sim. Né? Gente, porque todo mundo erra, na verdade. Todo mundo erra. Perfeito é Deus, o único que não vai errar é Deus. Exato. Então eu acho muito legal isso que você falou. Gosto. E só que assim, pra gente estar conectado com a espiritualidade, tem 2 pilares antes. O emocional e o físico. Se eu não estiver bem física e emocional, eu não me conecto com o espiritual. Eu não me conecto com o espiritual. Então, por isso que o autoconhecimento ele é importante. E aí, o bacana para essa mãe vai ser o seguinte, né? Para essa mulher que é guerreira, heroína aí, ela vai entender os limites dela, por onde ela pode começar. Né? Eu gosto muito da famosa doses homeopáticas. Poxa, não dá para ir treinar todo dia? Um dia, é mais do que 0. Exato. É mais do que 0. Ah, não tenho como ir na academia. Uma caminhada no parque. Não faz tempo que eu deixei de ser sedentária. Faz 5 anos que eu deixei de ser sedentária. E eu comecei caminhando em parque. Eu comecei descendo e subindo escada do meu condomínio ao invés de usar o elevador. Foi assim que eu comecei. Eu moro no 7º andar. 7 lances. Bora. Sobe e desce, né? Vai pra lixeira, volta. Então, eu comecei assim. Eu comecei na academia depois... fazendo só cardio, porque eram os únicos aparelhos que eu conhecia, esteira e bicicleta. Né? Aquela moça tímida, chegando na academia com vergonha. Aí, de lá, eu comecei no funcional. Opa, tem um professor instruindo ali um grupo, vou lá. Vou aproveitar. Né? E assim eu fui, gradativamente, né? Ah, não tenho dinheiro para fazer um procedimento para eu me cuidar. Escolhe no mês. Qual vai ser o meu mimo naquele mês? Sim. Vai ser uma unha? Vai ser uma limpeza de pele? Vai ser uma massagem? Vai ser uma hidratação. Ou o meu banho da beleza vai ser quando na semana? Sim. Sabe aquele banho que você entra no banheiro, né? Você faz aquela máscara no seu cabelo. Então, essas doses homeopáticas, o nosso comportamento, eles não mudam radicalmente, né? O ser humano não sustenta mudanças radicais. Tem que ser homeopáticas, tem que fazer sentido, tem que ser leve, tem que ser gostoso. Acho que esse é o caminho. O autoconhecimento. E eu tenho certeza que se ela olhar para a vida dela, ela tá carregando na mala da vida dela muita coisa que não é dela. Sim. É do pai, é da mãe, é da sogra, é do filho, é do marido, é do chefe. E aí a terapia faz assim, descarrega isso para as pessoas, deixa que cada um carrega o seu problema. Que estratégia você sugere para lidar com a ansiedade relacionada à procura de emprego? Então, a ansiedade, ela tá muito relacionada às hipóteses, né? Eu falo assim, imagina a ansiedade, imagina a sua cabeça que ela vai surgindo os balões. Será que? Mas por que não? E agora? Agora vai. Mas por que ele não quis? Mas por que não deu certo? Então, gera vários porquês. Eu vou me questionando e o meu cérebro não para de pensar naquele único problema ou naquele meu único objetivo. E aí eu nunca paro pra pensar, ai, vai dar certo, vai ser maravilhoso, vai ser... Sempre é o Não, é sempre o negativo. A ansiedade, ela puxa pro negativo. Então, se ela está puxando pro negativo, eu tenho um aumento considerável de cortisol. Eu falei bastante do cortisol aqui, só explicando breve, né? O cortisol, ele faz o quê, fisiologicamente? Ele aumenta açúcar no sangue. Se ele aumenta meu açúcar no sangue, meu sangue afina. Se meu sangue afina... meu fluxo sanguíneo é mais rápido. Se o meu fluxo sanguíneo é mais rápido, meu batimento cardíaco acelera. Se o meu batimento cardíaco acelera, eu começo a tremer, eu começo a suar, eu começo a ter gagueira, a falta de ar, que as pessoas falam, tô tendo uma crise de ansiedade. Batimento cardíaco, falta de ar, e tô tremendo, e eu acho que eu vou desmaiar. Na verdade, você teve um pico alto de cortisol. E como que eu baixo o cortisol? Fazendo tudo isso que nós acabamos de falar. Essa pessoa não pode só estar procurando emprego. Por trás disso, ela também precisa estar cuidando da saúde dela para não elevar o cortisol. De novo, atividade física, uma boa alimentação, tomar sol, estar ao redor de pessoas mais positivas, espiritualidade. Porque senão, vai chegar no momento da entrevista
e ela vai ficar nervosa. Sim, vai travar, né? Vai travar. O desespero vai começar a tomar conta dela. Então, ela precisa aprender a dosar o nível de cortisol dela, que é o que eu faço. Minha semana é puxada, eu ouço o problema o dia inteiro, né? Tem os meus problemas, a minha família, e aí na semana eu vou dosando. O que eu vou fazer hoje para me mimar? Sim. Para eu me cuidar, para baixar meu dose de cortisol. Então, tem dia que eu vou na igreja. Ontem, foi domingo, eu fui no parque da cidade. Eu coloquei uma canga depois embaixo de uma árvore. Eu coloquei meu pé na grama. Eu li 2 páginas de livro. Tá vendo? Que eu não li um livro. Eu li 2 páginas de um livro. Eu caminhei 5 km. Eu não corri. Eu caminhei 5 km. Tudo no meu ritmo. Eu não fiquei 1 hora embaixo da árvore. Eu fiquei 15 minutos embaixo da árvore. É o que eu tinha. Sim. Mas foi como eu me cuidei ontem. Perfeito. E já saiu dali mega Pronta para começar a semana. Assim, leve, né? Já começa a semana Pronta para começar a semana. Exato. É o que eu sempre falo. Eu acho que é difícil você não ter tempo para cuidar de você, né? Que você escuta muito essas desculpas hoje em dia. Tudo é difícil. Sim. É difícil você sair daqui agora e você colocar uma roupa e você ir para academia. Mas é difícil também você, amanhã, quando você acordar, você colocar uma roupa e você falar, não tô bem. Então você vai escolher o difícil da sua vida, que eu acho que as pessoas têm a dificuldade de entender isso. Não tem vida fácil, mas né? Você vai escolher o seu difícil. Para algumas pessoas é tudo muito difícil. Eu até brinco com a minha psicóloga. Psicóloga também faz terapia. E eu não vivo sem a minha. Se ela faz, quem é nós na fila do pão, Estherina? Não vivo sem a minha terapia. Hoje eu já tô no quinzenal, tô evoluidíssima já, mas não abro mão do meu quinzenal. Ótimo. Mas eu brinco ainda, né? Eu falo assim pra ela, Psi. Ela fala, Regiane, isso não é legal. Isso também não é. Eu falei, eu sei que ambos não são legais, mas eu tô escolhendo agora qual é menos legal pra mim. Eu falo pra ela, eu estou escolhendo o menos difícil pra mim. Ela fala, os 2 é difícil. Eu falei, eu sei, mas eu estou escolhendo agora o menos difícil pra mim. Sim. Então, assim, tem hora que a gente vai ter que escolher. Tudo é difícil. Sim. O que é menos difícil? Exato. Hoje, normalmente de segunda eu vou pra academia à noite, estou aqui com vocês, gravando. E não ia ter outro tempo. Se eu fosse pra academia de manhã, ia travar minha agenda. Eu fiz funcional na minha sala. Eu vi. Fiz funcional na minha sala. YouTube. Sério? Adoro. Quando eu não tenho tempo, é ali. E às vezes é meio-dia, às vezes é 1 hora. Eu tenho uma agenda de 2 horas. Putz, 2 horas, eu ir na academia, não dá tempo. YouTube. Não, legal. Meu, e é muito legal, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que estão assistindo essa entrevista de hoje, você vai motivar muita gente. Né? Espero, gente. Não, é muito sério isso, porque eu mesmo vou falar para as minhas clientes, falar, assiste, vou te mandar lá para você assistir, que parece que foi, eu tô fazendo essa entrevista com você, mas já tá vindo várias pessoas na minha mente, assim, sabe? Vou mandar pra um monte de gente, sabe? Na conversa já vem várias pessoas. Já vem várias pessoas, porque eu acho muito legal, assim, você poder ajudar, você poder compartilhar o seu conhecimento. Claro. E isso foi assim, quando a Estherina falou de trazer você e tudo mais, que eu fui pesquisar sobre você, eu falei, meu, top! Porque você vai passar para as pessoas que seguem, tanto eu quanto a Estherina, quanto o podcast, esse autoconhecimento que você pode colocar de um jeito aí, que eu e a Estela não tem essa experiência para passar. Né? A gente não tem essa sabedoria para explicar do jeito que você está explicando. Eu entendo que muitas pessoas não têm o mesmo ritmo de vida que nós. Sim. Né? Talvez eu seja até privilegiada em alguns quesitos de ter meu próprio horário, minha própria agenda, mas um dia não foi assim. Eu fui CLT. Não, Eu trabalhei de segunda a sábado, segunda a domingo, eu viajava muito. Né? Tudo é uma questão de escolher o seu difícil. Eu tive que um dia escolher também um super lugar ali difícil para mim. E hoje eu preciso continuar escolhendo. Sim. Né? Então, eu não consigo fazer tudo. Eu não consigo estar em todos os lugares. Eu não consigo agradar todo mundo. Eu não consigo dar tempo de qualidade para todo mundo. Né? Sou como todo mundo. Mas a gente vai ajustando, organizando, se planejando, e tudo nas doses homeopáticas. Eu amo de novo essa palavra, né? Tudo é muito gradativo. Um é mais do que 0. Um é mais do que 0. Ah, não consigo conversar com meu marido todo dia. Um dia.
Sim. Ah, não consigo dar atenção pro meu filho todo dia. Um dia. Até me irrita algumas pessoas que falam assim, ah, mas a vida de fulano é fácil, porque ela tem dinheiro, ela tem isso. Falam, não, gente, espera um pouquinho. Dinheiro facilita? Facilita, né? Mas você vê que, tipo assim, tem muita gente que tem dinheiro que é obeso. Tem muita gente que tem dinheiro. Você vê aí os artistas, Nossa. né? Que Se estão fosse assim, se todo mundo era internando. feliz. Todo... É. Por quê? O dinheiro facilita, entendeu? Mas não vem com esse papo aí que a pessoa tem a vida fácil, que não. Eles também têm muitas renúncias por trás. Muita. E aí eles estão escolhendo o difícil deles. Exato. Né? Exato, porque daí fala assim, ah, mas ele pode comer o que quer. Exatamente, imagina você ter o dinheiro de comer o que você quiser e você escolher, não, agora eu vou sair daqui e vou comer uma salada e um filé de frango. Você pode comer o que você quiser, então não vem falar que a vida é fácil, porque não é, né? Eles estão escolhendo ali. Olha, eu não tenho empregada, eu não tenho cozinheira, e eu preciso me alimentar certo, porque além de tudo isso aí que eu te falei já um pouco da minha vida, eu também tenho lipedema, mas quem não sabe vai pesquisar aí o que é lipedema, Sim. que é um outro tema aí. Então eu preciso A gente descobrir... pode falar do tema de lipedema, porque tem muita gente que tem dúvida. Eu descobri o que é lipedema, né, numa consulta médica, e é algo que me causa dor, e eu descobri que o tratamento ele é muito mais de dentro para fora. Uhum. É o que eu consumo, é o que eu estou dando para o meu corpo. Então, eu tiro um sábado ou um domingo e eu cozinho. Eu faço as minhas comidas. Ah, eu gosto de comida congelada? Não, eu prefiro um bife frito na hora, um filé de frango grelhado na hora. Óbvio. Amo um arroz fresco. Sim. Amo um feijão fresco. Mas é o meu difícil. Então, eu como praticamente a semana inteira as minhas marmitinhas congeladas. Praticamente a semana inteira. Uma vez ou outra, quando eu tô home em casa, que eu vou lá e eu grelho minha carninha na hora, né? É o meu difícil. É o meu difícil. Poderia comer uma lasanha todos os dias, uma coxinha? Um Poderia. fast food, pedir um iFood? Poderia. Levar um pão com ovo, um pão com mortadela que eu amo. Você sabe que depois ia te prejudicar. Entendeu? Mas aí eu não vou atingir o meu objetivo estético e também de saúde, em questão de dor mesmo, né? Sim. Que é algo que eu sofri bastante antes de eu ter esse diagnóstico, eu nem sabia do que era. Então, é o meu difícil. Aí eu tenho melasma, eu tenho manchinhas no rosto. Também descobri que também potencializa de dentro para fora. Então, eu preciso consumir mais produtos oxidantes para clarear mais. Então, eu gosto de melancia? Não gosto, gente, não gosto de melancia. Mas eu tomo suco, melancia, morango, beterraba, né? Melancia, morango, beterraba ou Sim. couve, abacaxi e hortelã. Maçã. Até receitinha vocês não têm, velho. Entendeu? Então assim, Porque por enquanto eu tô labiando. mas assim, eu amo o meu café da manhã, minha irmã fala, meu café da manhã, o meu paladar da manhã, ele é infantil, meu paladar da manhã. Eu amo Toddy, Nesquik, Neston, Sucrilhos, Bisnaguinha. Se você falar, qual que é o seu café da manhã dos sonhos? É esse. É esse, tá? Posso? Não. Eu escolho o meu difícil. Posso. Esse é um difícil, é um caminho. Aí tem lá, né, o suco verde, abacaxi, couve, né? Você fala, poxa, né? Nossa, aí a bolachinha de arroz com patezinho, 7 bolachinhas. Ah, legal. Ou um ovo cozido. Oh, legal. Aí vem as dores na perna, vem que a perna fica inchada, aí você já começa a colocar na balança. Aí eu escolho o meu menos difícil. Sim. É o meu menos difícil. É isso. Não é flores a vida. Como meu irmão diz, a vida não é o morango. Não é o morango. Poderia ser, né? Doce ainda. Docinho, mas não é. Tem outra pergunta, mas eu acho que você já deixou bem explicado. A terapia ajuda no resgate de autocuidado? Tá falando desde a hora que a gente... Total. Tudo gira em torno disso. Inclusive, eu indico muito meus pacientes para os procedimentos que vocês fazem, né? A maioria dos pacientes não sabe, nunca experimentou uma massagem. Sim. Eu amo quando os meus pacientes, principalmente homens, quando eles chegam pra mim, eu fui fazer uma massagem, uma limpeza de pele. Eles viciam, gente. Eles vão. Falei, nossa, que delícia! Fico muito feliz, né? Eu amo. E eu falo pra eles, cuida da sua barba, cuida de sua unha, vai numa podóloga, cuida dos seus dentes.
se ama em primeiro lugar, né? O como você se cuida é como o outro vai cuidar de você. Eu dou muito exemplo da casa, né? Eu falo assim, imagina assim, a sua casa, ela tá limpa, ela tá cheirosa, ela tá organizada. Eu bato lá e eu tô com um saco de lixo. Você me deixa entrar? Não. Agora, sua casa tá suja, tá desorganizada, tá fedida. Eu chego lá com um saco de lixo. Você deixa eu entrar? Já tá tudo bagunçado. Não entraria mais um. E é legal isso Nossa, que você tá bem falando legal. dos homens, porque eu trabalho com a estética há muitos anos. E de 10 anos pra cá, mudou muita coisa. Eu lembro na época que eu trabalhava na Lirum, alguns homens chegavam lá pra fazer uma massagem e tudo mais, aí o telefone tocava. É onde você tá? Não, tô aqui numa reunião e tudo mais. Mas tinha um tabu, né? Exato, porque na cabeça deles ainda tem um pouco, mas diminuiu muito. Era só o gay que fazia o laser, que fazia Sim. o botox, né, e tudo mais. E não, hoje em dia mudou muito. Você vê os atletas, por exemplo, jogador de futebol, eles adoram fazer uma limpeza de pele, massagem, os artistas, botox, então Nossa. fica difícil. Harmonização artificial. Você fala né? assim, viu? Esse tem 30, tem 40, tem 50, porque, né? A harmonização aí muda totalmente. E eu acho que os homens têm que totalmente acompanhar, porque o que adianta? Você tem uma princesa do lado, né? Exato. Eu falei isso pra uma amiga minha esses dias, né? Eu falei assim, amiga, se você quer um homem legal, ela tava falando como ela quer um homem da vida dela, né? Eu falei, então, mas você tem que ser assim. Cara, sua vida tá uma bagunça. Sua casa tá bagunça, sua vida financeira tá uma bagunça, sua saúde tá uma bagunça, sua estabilidade profissional tá uma bagunça. Cara, você vai. A única pessoa que vai aceitar estar na sua vida é alguém que também está Algum bagunçado bagunçado. desse jeito, né? Porque assim, uma pessoa que tá organizada, ela não vai buscar uma mulher desorganizada. Eu quero alguém organizado. Agora, eu tô organizado, eu topo alguém desorganizado. Simples assim, né? Então a gente precisa o autocuidado, de novo, nem tudo é sobre dinheiro. Dá coisinhas pra você fazer na sua casa. Cuidar bem do seu dente na sua casa, cuidar bem do seu cabelo na sua casa, escalda pés na sua casa, gente. Pega um salzinho grosso, umas pétalinhas de rosa, Sim. uma aguinha morninha, coloca numa bacia, deixa seu pé lá, vai massageando, vai ouvindo uma música relaxante, né? Faça isso em algum momento do seu dia. A gente consegue. Sim. 15 minutinhos, 20 minutinhos a gente consegue. Fez todas as perguntas aí. Eu recebi uma, que eu até falei pra Estela que eu queria fazer essa pra você, em relação às crianças, brinquedo, né? Que a mãe fala que ela é contra, arminha, essas coisas, e o pai fala, não, eu brinquei a minha geração toda e nunca teve problema de, né, com arma e tudo mais, né? E eu confesso que quando eu vi, eu falei, essa eu vou levar. Porque eu particularmente não gosto. Então eu não sei se é um preconceito meu, né, de tipo achar que criança, tipo, tem tantos brinquedos pra você ter, né? Uhum. E seria essa, e também uma que eu também tenho minha opinião, mas eu quero saber a sua, pra saber se eu tô certa ou se eu tô errada. A criança homem brincar com a boneca e a criança menina também brincar com o carrinho. Uhum. E que eu acho que, tipo, fica muitas vezes num ponto de interrogação aí, né? Do rosa e do azul, o azul é do menino, o rosa é da menina e pronto, acabou, né? Sim. Então, eu acho que vai ser Legal. importante você falar aí um pouquinho. Bom, primeira coisa, né? Eu sou muito a favor de dar um brinquedo que estimule algo na criança, né? Lembrando que a criança está numa fase de aprendizado, de desenvolvimento, Sim. né? Então, eu sou muito a favor de dar qualquer brinquedo que tenha o intuito de, né? Então, eu estou dando um jogo da memória. Eu estou estimulando memória, concentração, todas ali algumas funções cognitivas da criança. Quebra-cabeça, estou desenvolvendo atenção, concentração, coordenação motora fina. Hoje, as crianças estão falhas de coordenação motora fina. Tem uma criança que eu estava atendendo até o mês passado, uma das coisas que eu mais vinha desenvolvendo nela era a coordenação motora fina. Ela era insegura de montar um quebra-cabeça. Ela falava que ela não gostava porque ela não conseguia montar. Né? Então, jogos de tabuleiro, frustração, esperar, perder, minha vez, sua vez, regras,
Sim. Coisas que as crianças vão encontrar do portão para fora. Bateu lá no prezinho, no primário. Frustração, regras. Minha vez, sua vez. Perdeu, ganhou. Isso ele já tem que começar a aprender dentro de casa para sofrer menos na rua. Sim. Porque a sociedade vai apresentar isso para ele nu e cru, né? Então, qual que é o objetivo de eu dar uma arminha para uma criança? Vai estimular o que nela? Alguém vai brincar com essa criança? Ensinar para ela a competitividade, ou eu ganhei, você perdeu, eu acertei a bolinha em você, então você tá fora do jogo. Vai ter um adulto ali conduzindo e mostrando esses aprendizados por trás do jogo com a criança? Se sim, ok. Agora eu tô dando uma arminha por dar pra criança, pra ela esvaziar a raiva dela? Aí eu tô ensinando regulação emocional de uma forma agressiva. Aí é um risco. Minha mãe nunca deixou dar arminha com o nosso Eu não gosto. Né? É a mesma coisa o videogame, né? O videogame hoje tem vários jogos agressivos. Sim. Né? Então a criança, de novo, a gente volta ali pro física quântica, para as energias, pro que eu tô vendo, pro que eu tô sentindo. Então a criança, ela tá ali, ó, naquela energia de mata, de sangue e de guerra. Sim. E assim, a criança, ela não tem culpa, né? Porque, igual, não estou dizendo que eu estou totalmente certa, mas, por exemplo, as arminhas hoje em dia, em todo lugar que você vai que vende brinquedos, tem 3, 4 tipos diferentes, né? Eu até brinco com o meu afilhado, porque eu sei que ele tem, eu sei que ele brinca, porque, tipo, eu sou apenas madrinha dele e respeito e tá tudo bem. Mas ele até fala, madrinha, essa arminha. Eu falo, não, você não é nem bandido nem polícia, entendeu? Porque, tipo, pra mim, eu acho que a criança já tem que aprender, entendeu? Tipo, eu quero a bola, você quer ser jogador de futebol, ótimo. Vamos aprender a jogar. E tem né? Eu um quero uma objetivo, raquete, né? A bola, né? né, desenvolve tanta coisa, né? A Sim. bola na criança, atividade física, coordenação motora, equilíbrio, né? Olha Tem que ter tanta um porquê. coisa, né? Tem que ter um porquê. ali, né? Eu tenho um sobrinho de 2 anos e meio e ele tá bem seletivo alimentar, né? Ontem mesmo eu tava conversando com a mãe dele e aí eu falei pra ela, olha, vamos fazer o seguinte, uma tática aí nossa, né? Vamos comprar uns brinquedinhos de comidinha. Ele é menino, olha aí, já fazendo a sua pergunta, né? Sim. Respondendo aí pra você. Ele é um menino, mas eu vou trazer pra ele, né? A gente vai comprar pra ele umas comidinhas, aqueles crack que a gente corta, porque ele tá na fase lúdica, né? Ele ainda não sabe o que é de menina, o que é de menino, mas tem um objetivo por trás, por qual eu tô oferecendo pra ele essas comidinhas, frutinha, legumes, porque pra gente acabar com a seletividade alimentar, uma das técnicas é aproximar, né, o indivíduo do alimento. Sim. Por tato, por cheiro, pelo olhar, pela reprodução de comportamentos. Então, poxa, 2 anos e meio, como que a gente vai aproximar ele né? Então, uma das técnicas é a gente vai comprar umas comidinhas e vamos brincar com ele, de fazer comidinha, Sim. de dar pro ursinho. Então, a gente vai entrar nessa brincadeira com ele, aproximando ele de alguns alimentos que para ele não é familiar, entendeu? Agora, sobre o que é de menina, o que é de menino, de novo, né? Tudo tem um objetivo. Quem está ensinando essa criança? Eu acho legal o menino, né, ter contato com boneca, com casinha. Ele vai ser pai, né? Ele vai ser pai, ele precisa cuidar de uma casa, Sim. né? E não é isso que vai determinar a sexualidade da criança. Não é isso. Né? Mesma coisa a criança. A menina não pode gostar de um dinossauro. Eu tenho pacientes meninas que amam dinossauro, dragão. E tá tudo bem. Sim. É um gosto dela, né? E por que ela tá gostando disso também tem um porquê. A gente vai lá, as amiguinhas da escola, porque o pai tem coleção, porque é o que o pai e a mãe mais assistem na televisão, eles não são tão lúdicos assim, não são tão carinhosos. Então a gente entende também o porquê, né? Eu atendi uma menina que ela amava dinossauro e não era tão vaidosa. E não significa questão de sexualidade, nada. Ela não era tão vaidosa, ela gostava mais ali dessa personalidade do dinossauro. Né? Ela não era tão rosa e lilás, né? Mas isso não fala sobre a sexualidade. Dentro da terapia infantil, eu uso muito casinha, panelinha, inclusive com os meninos. Mas tudo tem um objetivo, né? Porque eles trazem pra dentro da sessão a dinâmica familiar deles. Sim. Então, o meu olhar ali é diferente, né? Eu vou prestando atenção
em quem que eles estão trazendo pra dentro da história. Eles contam como é a dinâmica deles almoçar, deles jantar, deles dormir. Eles contam. E eu acho que é até legal, Rê, porque assim, por exemplo, o menino. Hoje em dia, a gente tem que acompanhar as gerações, né? Se a gente pegar tantos anos atrás, era só a mulher que ia no fogão, que era só a mulher que lavava a louça. Hoje em dia, acabou isso de você sair de casa porque você precisa casar com fulano e, né, que você vai cuidar, que você vai lavar roupa, que você... Não! Hoje em dia, o homem e a mulher, eles estão saindo muitas vezes de casa para morar sozinho. Então, se você já educa, principalmente seu filho homem, a saber arrumar uma cama, a saber fazer um bife, a fazer um arroz, ele não vai ser dependente, né, emocionalmente de mulher nenhuma. Ele vai ficar com ela porque ele ama ela, porque ele gosta dela. E não vai obrigar a fazer isso, né? E não aquela coisa assim, eu vou ficar com essa fulana porque eu nem sei fazer um arroz. Né? Se ela terminar comigo, eu morro de fome. Né? Então, acho que tem que ter a panelinha, o legumes, pra aprender. Os pais estão pecando bastante, inclusive com as meninas nisso, né? Já atendi muitas adolescentes que não fazem exatamente nada em casa. Nada. E não é porque elas não querem, porque o pai e a mãe não deixam. Eu já tive uma paciente, ela falou, Regiane, eu não posso limpar meu quarto que minha mãe fala que eu vou ficar intoxicada com os produtos. Eu não posso pegar o cocô do cachorro porque ela fala que eu vou pegar bactéria. Né? O que ela estava começando a fazer era cozinhar algumas coisinhas porque o pai puxava ela para cozinha, porque o pai era o cozinheiro da família. Então, eram algumas coisinhas assim. Então, e aí a minha conversa é muito honesta, muito direta com os pais dos adolescentes, assim, muitas vezes sem muito status, né? Falei, e aí, você vai lavar a calcinha menstruada da sua filha até quando? Literalmente criadora cavó, que a gente fala, né? Então, aí depois cresce, eu tô velha, ninguém me ajuda, mas lógico, você não condicionou sua filha assim. E cresce totalmente insegura, né? A criança, o adolescente... Você não condicionou, né? Eu falo assim, nós condicionamos o outro. Nós condicionamos o outro. Então, se você condicionou seu filho a não fazer nada de casa, não queira que com 20 anos ele faça. Sim. Porque o processo vai ter que ser o inverso, né? Ele vai ter que desconstruir uma crença, um comportamento para construir outro. Então, imagina que lá no meu cérebro eu já tenho um mapa mental, meu cérebro dá um sinal sobre cozinhar arroz, e o meu cérebro puxa minha mãe fazendo arroz. Aí eu falo, não, agora você não tem mais sua mãe, agora é você. Ele caça essa informação na sinapse e ele não acha. Ele fala, oi, onde tá? Por onde eu começo? Não tem essa referência. Sim. Aí ele tem que ir aonde? No caderno de receita, no YouTube, e ele vai errar e ele vai queimar várias vezes até aquilo ser um comportamento, uma rotina, algo aprendido ali pra ele. Então precisa, tudo acompanhado de um adulto, com um olhar, né, de maturidade, com um propósito, tudo pode, mas depende, por quê? Igual desenho. Pior do que a arminha é o que seu filho tá assistindo no YouTube. Sim. Que você nem sabe. Que você nem sabe. Pior do que a arminha é o que seu filho tá assistindo. Hoje em dia, né, a criança tá aprontando muito, vai lá no celular, né? E tá tudo bem. Né? De novo, eu entendo a rotina, porque eu também tenho um sobrinho em casa e às vezes a gente também, 2 anos e meio, ele já sabe com o dedinho lá, né? Mas a gente fica prestando atenção, o que ele tá assistindo? E o legal, que o Murilo, ele gosta de desenhos educativos, não sei se vocês conhecem o Pocoyo. Gente, o Murilo com 2 anos já sabia o que era quadrado, o que era um triângulo, ele sabe todas as cores, ele sabe os animais. O Pocoyo ensina tudo. Eu falo, gente, olha, né? O Pocoyo tá ensinando tudo pra ele. Então tá desenvolvendo, tem um desenvolvimento cognitivo ali por trás, bem legal por trás, né? Agora, dependendo do que a criança tá assistindo, ela tá aprendendo o quê? Agressividade, ela tá aprendendo sobre bullying, ela tá aprendendo como responder papai e mamãe dentro de casa. Tem que ficar atenta, né? Ela tá aprendendo sobre ganância, né? Eu tenho filha de uma paciente minha que minha paciente tá, assim, sofrendo com ela. Porque a menina não admite ser pobre. Mas qual que é o conteúdo dela? Esses conteúdos que só vão postando coisas de luxo e desses influencers, desses youtubers, né? É um mundo totalmente diferente do dela. Não traz a menina pra realidade. A menina tá literalmente no universo ali. Que não existe. Online. Que não na existe. realidade dela.
não é a realidade dela. Mais alguma perguntinha aí? Só foi muito legal o nosso bate-papo. Nossa, foi uma delícia, foi leve. Eu olhando o celular, eu fiz assim, ó. Caramba! Eu adorei. Eu Espero que Nossa. vocês tenham gostado. Nossa, eu adorei. Eu acho que além de leve, foi gostoso, foi cultura aqui, né? Esse podcast, aprendizado, e é isso que nós queremos, trazer as pessoas inteligentes como você Muito aqui. obrigada. É claro que às vezes a gente traz algumas coisas engraçadas também. Tem que ter equilíbrio, Tem que ter equilíbrio, A né? gente é sério também, né? Mas eu acho que foi um bate-papo muito legal, muito eu adorei. gostoso. E sem dúvida nenhuma eu sei que você vai estar ajudando muitas pessoas que vão estar assistindo aí. E eu acho que isso até mesmo para você, como pessoa, como profissional, não tem preço, né? Esse é meu propósito de vida, né? Eu sou muito espiritualizada, eu falo, né? Senhor, use-me como seu instrumento, né? Usa. Então, que eu possa ajudar muitas e muitas pessoas, né? E aqui nem tudo, como nós falamos, nem tudo é sobre dinheiro, né? É sobre compartilhar saúde, é sobre compartilhar felicidade, é sobre compartilhar qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, de novo, se vocês conseguirem fazer 1%, alguma coisinha do que nós falamos aqui, vocês já vão estar na frente de muitas outras pessoas. Só de estar assistindo, já estão na frente. Exato. Vou mandar aviãozinho para todas as minhas clientes aí. Se você receber o aviãozinho da Nubia. Assistem, ó. Vale a pena. Querem ser acima da média? Tem atitudes, Acima né? da média. Acima da média. Comece assistindo um podcast, comece fazendo um currículo, comece se conhecendo, ouvindo algo legal, assistindo algo bacana. São coisinhas simples, mas começa. Só começa. Maravilha. Obrigada. Obrigada. Uma honra mesmo, foi uma delícia. Obrigada, gente. Um beijo, gente.